Amém. Glórias a Deus. Então, para os queridos que vão ver essa aula em algum momento no futuro, que você também seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor fale ao teu coração. Bom, é a oração que nós fazemos, não somente a nosso respeito, que estamos aqui presencialmente, mas aqueles que no futuro vão assistir essa aula também. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Nós terminamos a aula há 15 dias atrás. E por que há 15 dias atrás? Porque na semana passada estávamos tendo uma aula sobre as 5 solas, né? Nós estivemos no culto que o Copenf promoveu sobre louvar a Deus a respeito, né, da reforma protestante. E aí foi muito interessante porque foi uma aula, 5 pastores, cada um falando sobre uma das solas, e foi muito bom. E nós estamos estudando a história da igreja. Até chegar lá, tem muita água passando debaixo da ponte. Porque 1500 e a reforma. Nós ainda estamos em 400. Tem muita história. Você vive muita coisa na sua vida, não vive? E se eu fosse perguntar a idade de cada um? 70, 60, 50, 40 e vai. Até o Arthurzinho, que é o mais jovem aqui, 5 anos. Todos nós já vivemos muita coisa. A igreja também viveu muita coisa ao longo dos séculos. Então, quando a última vez que falamos na semana, há 15 dias atrás, nós paramos no ponto em que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. A partir do final do 4º século, isso é, 300 e... esqueci de anotar qual o ano, mas depois do concílio, que foi 381, né? O segundo concílio. Uma data depois, o imperador decidiu isso e estabeleceu que o cristianismo é a religião oficial do império. Desde que Constantino teve a vitória, aquela batalha da Ponte Milvio, a partir daí, os cristãos passaram a ter um tratamento diferenciado no império, era perseguição pura. Em 311 a coisa já começou a melhorar, mas depois, sucessivamente, aí primeiro o concílio Nicéia e Constantino como o imperador é cristão. Tudo mudou para a igreja. E eu falei sobre isso, o impacto disso na vida diária da igreja. E agora chegamos, há 15 dias atrás, no final desse século. Importantíssimo para a igreja, grandes mudanças. Mas hoje eu quero iniciar essa aula falando sobre os concílios, porque até esse momento aconteceram 3 concílios. Na verdade, o primeiro, na metade do 1º século, aquele concílio de Jerusalém para decidir como deveriam viver os novos cristãos, nascidos de novo, do meio daqueles que não eram judeus. Essas pessoas que não são judeus, não sabem nada da história do Velho Testamento, eles se convertem a Jesus Cristo. Eles precisam praticar o judaísmo? Sim ou não? Cada um dava uma resposta, e a igreja é uma só. Precisa ter consenso nisso. E aí, esse primeiro concílio lá em Jerusalém, a Bíblia, no Novo Testamento, registra o concílio, as discussões, as falas mais importantes e o resultado do concílio, a carta enviada para Antioquia. Assim que nós vamos tratar os irmãos que se converterem a Jesus Cristo, não sendo judeus, eles não vão precisar praticar o judaísmo. Isso foi uma grande vitória para esses irmãos, sobretudo aqueles da primeira viagem missionária de Paulo, né? E Paulo escreve aos Gálatas, ou seja, aos irmãos da Galácia. Já estava acontecendo tanto problema lá, mas depois vem a solução de Jerusalém. Vocês não precisam praticar o judaísmo. Então, quando chega em 325, a gente tem um novo concílio. Agora, para definir uma questão que estavam dizendo que Cristo, não, ele não é igual ao Pai. Ele é a criatura mais importante de Deus, mas ele não é Deus. E aí, os bispos todos se reuniram, agora já a convite do próprio Constantino, para definir isso. E eles chegaram a essa conclusão. Não, de fato, ele é Deus.
Eu li o resultado do concílio de Nicéia. Depois, em 381, um novo concílio, e aí eles clareiam ainda mais a respeito de Jesus Cristo e da Trindade. Não somente Deus Pai, mas o Filho e o Espírito Santo. Então, essa questão está estabelecida. Mas, depois, outras questões. Para nós, é muito simples nós dizermos Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Nós não temos dificuldade de falar isso. Talvez um novo convertido, ele tenha ouvido isso numa pregação, e para ele é simples. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Pois os próximos concílios foi para definir exatamente isso. Porque grandes homens estavam dizendo, ele é 100% Deus. E outros, não. 100% homem. Mas Deus veio à terra para salvar os homens e precisava ser um homem para pagar o preço. E como esclarecer isso? Novamente, concílios trazendo luz sobre essa questão. Eu quero ler aqui, eu falei para os irmãos, eu acho interessante esses documentos, e eu vou ler aqui, isso aqui, o de Calcedônia, tá? O quarto concílio em 451, então já andamos aí meio século, tá bom? O resultado desse concílio. Seguindo, pois, os santos pais, ou seja, aqueles pais da igreja, a gente já vem falando sobre eles, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade. E assim mesmo, consubstancial conosco, de acordo com a humanidade. Semelhante a nós em tudo, porém sem pecado. Gerado pelo Pai antes dos séculos, de acordo com a divindade. E nos últimos dias, por nós e nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu vou explicar esse termo aqui daqui a pouco. Segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação e sem que desapareça a diferença das naturezas por causa da união, mas mantendo a propriedade de cada natureza e unindo-as em uma pessoa, não dividido ou partido em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. É interessante percebermos que essas coisas que são simples para nós, só são simples para nós porque houve muita discussão, muito debate, muita oração, muita reunião, a fim de se chegar a uma conclusão. Porque o Espírito Santo dá a luz, amém, queridos? Clareia, ilumina, e a igreja, então, prossegue vitoriosa, crendo na verdade daquilo que está na palavra, mas clareando, escrevendo a respeito, de maneira que chega para nós com clareza. Não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. No que diz respeito a Maria ser mãe de Deus, nesse ponto aqui específico, não está querendo dizer que ela seja mãe do Deus eterno, todo-poderoso, mas que dentro dela estava Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Só para a gente não cair nesse erro e entender que, nesse ponto aqui da história da igreja, a igreja estava achando que a Maria é a mãe de Deus e, portanto, deusa também, digna de ser adorada, tá bom? Não era essa a questão. Aqui estava se definindo a natureza de Cristo e, dentro dela, a Virgem, a jovenzinha de Israel, estava o Deus, 100% Deus e 100% homem, já no ventre dela. Tá bom, queridos? Só para esclarecer esse ponto aqui, que fica meio perturbador para nós, né? Sobretudo quem já foi católico. Pois não. Católico apostólico romano, porque católicos somos todos. É importante enfatizar isso, porque
Isso. Né? Porque como pode o Deus Santo habitar num corpo que é corruptível? Sim. Então, era esse o problema. E esse o argumento, né? Sim. Dois argumentos, Sim. né? De que Jesus não poderia ser Deus porque ele habitou no corpo humano. Sim. E aí, quando eles falam que Maria, mãe de Deus, está falando que assim, que Deus, o que você acabou de falar, Deus estava dentro dela. Exatamente. E ele é Deus por quê? Porque é gerado pelo Espírito Santo. Né? Então, da mesma substância de Deus. Isso. Ou seja, não é que depois que nasceu, Deus assumiu aquele corpo humano, mas é que já era natureza, mesmo no ventre, 100% Deus e 100% homem. Porque quando a gente ouve essa expressão, Maria, mãe de Deus, a gente associa com essa expressão atual, em que ela, portanto, é digna de ser adorada, né? E aí, então, e intercessora, né, como é pregado. Então, Jesus fala que ele é o unigênito de Deus, sim. o mesmo gênero, Isso. a mesma substância. Isso. Por isso, Consubstancial com o Pai, como no concílio, né, de Nicéia. substância junto com ele. Da mesma, isso mesmo. Então, queridos, esses próximos concílios vão tratar sobre isso, sobre essa questão cristológica. Vão continuar tratando a respeito de Jesus Cristo. E o 7º concílio vai tratar a respeito das imagens. Por quê? Lembra que eu disse aos irmãos que, na medida em que as pessoas vieram para a igreja sem necessariamente serem convertidas, nascidas de novo, elas estavam trazendo tudo o que elas já tinham nas suas religiões pagãs. E lembra que eu falei a respeito delas saírem pregando objetos, esses objetos pertenceram aos santos, né? Ou mesmo, eu estou tentando me lembrar da palavra específica, né? Relíquias. As relíquias dos santos, próprios pedaços de ossos dos santos, pedaços da cruz de Cristo, isso, aquilo. E tudo isso veio para dentro da igreja e agora precisava tratar. E houve um concílio para tratar sobre isso, a respeito das imagens. E é muito interessante também o resultado disso e depois as sequelas disso na vida da igreja, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, o que eu quero sugerir aos queridos? Que os irmãos procurem, sobre os concílios, foram muito mais que os 7. Esses 7 é porque ainda havia imperador, tá bom? Esses 7 primeiros, que na verdade são 8, porque eles não contam o de Jerusalém. Então, nesses primeiros 7, vale muito a pena você ver a discussão e ver o resultado. Então, quero sugerir isso aos irmãos, porque na aula aqui não é possível fazermos isso. Agora, eu quero rapidamente falar a respeito das igrejas para além das fronteiras do Império Romano. Porque quando eu estou falando com os irmãos a respeito disso que está acontecendo, citei vários nomes, várias coisas, eu quero só lembrar aos irmãos que pessoas estavam, eu já em algum momento falei sobre isso, saindo dos limites do império e evangelizando, alcançando pessoas para fora do império. E as decisões tomadas a partir dessa igreja que está atrelada ao Estado não necessariamente chegavam a essa igreja que está fora das fronteiras do Império Romano. Então, aquela questão ariana, por exemplo, lembra que eu disse, a partir do Concílio de Nicéia, muitos arianos foram expulsos do Império Romano, lembra? Tá bem. Eles foram embora, e como é que um crente faz? Indo por todo mundo, não é assim? Eles pregaram o Evangelho em que Cristo é a criatura mais excelente de Deus. Mas eles não participaram do Concílio de Nicéia, é consubstancial com Deus. Portanto, essas pessoas, para além das fronteiras do império, elas criam, mas alguns detalhes não necessariamente como a igreja que estava dentro do império. Então, por exemplo, quando os bárbaros vêm, invadem a Europa e tomam a Europa, eles são chamados de bárbaros, certo? Mas, na verdade, eles eram cristãos. Que tipo de cristãos? Arianos. O arianismo já estava vencido, porque em 381, novamente, aí teve fim, mas quando os bárbaros vêm e invadem a Europa, eles trazem isso com eles.
e até que eles assimilem o cristianismo que está dentro do império, continua valendo para eles o arianismo. Vocês estão entendendo? Por isso que em algum momento, mas são cristãos? Sim, são. Mas crendo assim? Sim. Porque eles não tinham sido afetados por essas decisões e não tinham assimilado dessa maneira. Então, mesmo essas questões cristológicas, depois elas afetam em outros lugares. Por exemplo, eu separei aqui, olha, um exemplo, os bispos da Armênia ao rei da Pérsia. Isso aqui tudo fora do Império Romano, certo? Olha só, uma parte, né? Nada poderá nos separar desta fé. Faze o que quiseres. Se decides nos permitir o livre exercício da nossa fé, nós não te deixaremos por nenhum outro senhor terreno. Porém, tampouco aceitaremos outro Senhor celestial além de Jesus Cristo, que é o único Deus. Entende? São igrejas cristãs, mas não estão dentro do império, então elas começam a crer com algumas diferenças. Depois, os irmãos se lembrem, e nós vamos assistir um resumão muito maravilhoso agora, os irmãos se lembrem que a própria Igreja Católica Apostólica, em algum momento, vai se dividir. E nós teremos, então, uma igreja oriental e uma igreja ocidental. Muitas vezes, lutando entre si suas lideranças. E a decadência da igreja, por causa de estar atrelada ao Estado, porque isso não acaba com o fim do Império Romano Ocidental. Pelo contrário, cai o Império Romano no Ocidente, a igreja toma esse espaço. Então, você vê muitas aberrações na história da igreja, que nada parece com o cristianismo. Por exemplo, eu não estou aqui, irmãos, meu papel não é criticar papa ou qualquer coisa desse tipo, mas em momentos na história da igreja em que havia 2 papas, em que famílias tomam o poder na igreja e elas definem os papas. Houve papa que se casou e seu próprio filho desse casamento tornou-se papa também. Então você vai vendo na história da igreja as aberrações, as confusões, porque quando se afasta de Jesus, os problemas vêm. E eu pergunto, na vida de qualquer indivíduo, não é assim? Vocês já viram? Pessoas que amaram a Jesus intensamente e se afastou. Logo a vida deixa de ser reta, deixa de ser santa e ela começa a aceitar e a distorcer, não é assim? Foi assim na vida da igreja. Agora, os irmãos precisam ter em mente que o dono da igreja, aquele que deu a vida pela igreja, é capaz de sustentá-la. Então, em meio a esses problemas, Deus levanta pessoas. E você vai vendo pessoas que se levantam em meio a essa turbulência, em meio às trevas, e anunciam a Jesus Cristo e vivem pela fé em Jesus Cristo, a ponto de, em 1500 e pouco, a reforma acontecer, e as 5 solas. E é assim que devemos viver. É um retorno às Escrituras Sagradas. A reforma nada mais é que isso. Um retorno às Escrituras. Depois de chegar até 1500, volta para as Escrituras. É aqui que é o certo. Aqui que é a regra de fé e de prática. Tudo que nós cremos, a regra está na palavra. E a forma de vivermos, a regra está na palavra. Tá bom? Então, eu pedi para o Pedro passar um pequeno vídeo, uma aula maravilhosa, em que uma pessoa é capaz de resumir, a partir do ano 400 até 1500, numa aula de 20 e poucos minutos. Eu jamais poderia fazer isso, não conseguiria de forma alguma. Os irmãos vão amar essa aula. E por que eu preferi passar esse vídeo? Porque, primeiro, realmente eu não consigo fazer um resumo de um período tão grande da maneira como ele fez. Depois é uma sugestão para os irmãos pegarem esse canal no YouTube e ver as aulas. São 6 aulas sobre a história da igreja maravilhosas.
para os irmãos verem que vai ser muito bom. E porque a partir da semana que vem, nós vamos pegar esses personagens desde o primeiro século. Eu selecionei alguns personagens e vamos ver a vida desses personagens, tá bom? Porque se eu for trabalhando agora, século a século, até 1500, eu vou ficar trabalhando questões do concílio e coisas repetidas. Eu só vou destacar, então, no ano 600, a questão de Maomé, né, o surgimento do islamismo. E vou falar também sobre, para além desses ícones, desses homens, da biografia desses grandes homens, a gente vai falar também sobre as cruzadas, tá bom? Então, esses 2 pontos, islamismo no ano 600, Maomé, né? E as cruzadas, 1100 e vamos trabalhar os personagens que fizeram a diferença na história da igreja. Tá bom assim, queridos? Até chegar 1500 a reforma. Aí vai ser um novo momento. Vai ser bênção, eu creio nisso. Tá pronto, Pedro? Irmãos verem. Nós paramos nesse ponto em que a igreja está nessa decadência total e, então, o que eu falei antes do vídeo, as 5 solas. Era necessário acontecer a reforma. Quando a gente vê esse resumão, não fica muito claro por que precisou acontecer isso? Não fica muito claro porque foi necessário que alguém fosse, né, na porta de um templo, de uma igreja católica, e pregasse lá as suas teses. Vamos discutir esses assuntos. Não é possível mais viver dessa forma como estamos vivendo. Vamos discutir tudo isso aqui. E, para os irmãos se lembrarem, quando chegar lá na frente que vamos falar sobre a reforma, em nenhum momento esses homens pensaram em dividir a igreja. Mesmo Martinho Lutero, quando você lê todas as 95 teses, você percebe, ele não queria dividir a igreja. A reforma levou à divisão da igreja. A igreja católica apostólica romana seguiu com as suas doutrinas. E os protestantes passaram a seguir de outra maneira, voltados para as Escrituras. Mas a intenção não era essa. Então, a partir de 1517, né, a gente começa a ter esse movimento da reforma crescendo e se ampliando e sendo reforçado ao longo das décadas e dos séculos. Então, as 5 solas para a gente orar. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a Deus a glória. Vamos ficar de pé para orarmos? É nisso que nos firmamos e é assim que cremos. Amém, queridos? O Espírito Santo venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.